Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar com você, fazer uma comparação. Peguei uma ponte que foi construída nos Estados Unidos depois que ela caiu, foi reconstruída essa ponte, eu vou passar a informação para você. E peguei a mesma ponte aqui no Brasil, não vou trabalhar com o dólar, vou trabalhar em reais, tá? Mas você vai ter aquela sensação do valor real mesmo, comparativos, tá? De anos e tudo. Bom, o que eu quero falar aqui com você? Nós vamos analisar e verificar qual foi mais rápido, qual foi o custo mais barato, e qual foi as problemáticas ali enfrentadas e tempo de construção dessas pontes, tá? Vou colocar imagens também para que vocês possam ver, acompanhar, né, com mais qualidade. E antes, né, de você ver o vídeo, você acha que aqui no Brasil essa ponte foi terminada mais rápida ou nos Estados Unidos, hein? Levanta as mãos aí na torcida. Vamos, né, para esse comparativo. Mas antes eu vou pedir para você inscrever-se aqui no canal, dar uma curtida nesse vídeo e lembre-se que aqui tem vídeo todos os dias. Isso mesmo, vídeos diversos, tá? Relacionado aí à construção, a curiosidades, a estádios, a construções, detalhes técnicos que vai te ajudar a construir, economizar. Então, basicamente é um canal com muito conteúdo, por isso que é necessário ter vídeos todos os dias, porque é muita informação que eu preciso realmente estar ensinando, passando para você, e eu tenho prazer em fazer isso. Então, sem enrolação, bora lá para o nosso vídeo que está bem interessante hoje, hein? Primeiro vamos começar aqui o caso dos Estados Unidos, para você poder conhecer essa situação. Olha só, a ponte I-35W, que fica em Minneapolis, o contexto ali foi o seguinte: em 2007, essa ponte principal desabou. Era um desastre logístico total. Quais são os dados técnicos dessa ponte? Olha só, 370 metros de extensão e 10 faixas de rolamento. O tempo foi reconstruído em apenas 437 dias, ou seja, menos de um ano e meio. Aproximadamente foi gasto ali 234 milhões de dólares, e depois eu vou fazer a conversão aqui para a gente fazer um comparativo. E qual foi o segredo ali? Olha só, qual foi o segredo aqui dessa ponte que ela foi construída? Olha só, a diferença em questões de motivação. Porque quando você vai fazer uma coisa, qual a motivação que você tem? O governo falou o seguinte, contratou a empresa e falou, olha, cada dia que vocês entregarem essa obra antecipada, cada dia nós vamos pagar para vocês 200 mil dólares por cada dia que vocês antecipar. Proposta boa? Proposta interessante? E o que aconteceu foi que essa empresa, ela entregou essa ponte, essa obra, com 3 meses de antecedência. Você sabe quanto que eles lucraram só por ter entregado antecipado? Eles lucraram 25 milhões de dólares. Só para você entender o contexto da importância disso, isso mostra o quê? Mostra o seguinte, que lá o tempo é importante para que um bom funcionamento ali, né, entre as travessias, entre as cidades, sejam efetuados da melhor maneira, mas uma valorização do dinheiro público. Às vezes você fala, não, mas aí gastou o dinheiro público porque pagou a mais aí para essa empresa, um valor que não precisava. Mas você concorda que se não tivesse sido oferecido essa ideia, essa ponte aí estaria 3 meses depois entregue. Ou seja, o bem-estar ali da população foi bem pensado. Concorda? Agora nós vamos aqui para o Brasil e antes de você ver a situação aqui do Brasil, eu pergunto para você, qual que é a sua perspectiva? Ou você está com a surpresa, ou você tem uma surpresa que aqui no Brasil eles conseguiram superar esse tempo e superar esse custo. Vamos comparar, porque eu quero ser justo, tá? Eu não quero valorizar um país e o Brasil. Não, não é bem assim. Porque se nós temos coisas boas, isso tem que ser falado. Então vamos lá, que talvez você possa se surpreender. Vamos? Então segue aqui para a ponte no Brasil. O caso do Brasil, Ponte do Saber, Rio de Janeiro. Uma ponte estaiada para ligar a Ilha do Fundão à linha vermelha. Extensão similar de vão principal, mas muito menos faixas, apenas 2. A obra levou mais de 10 anos entre idas, vindas e paralisações para ser totalmente funcional. Começou orçada em cerca de 60 milhões e terminou custando mais de 220 milhões. Valores da época, sem contar a inflação absurda do período.
Então, olhando aqui essa ponte no Brasil, nós vamos chegar aqui a valores. Então, você vai ver que o valor da ponte nos Estados Unidos ficou mais caro e eu vou te passar aqui. Mas a questão aqui no Brasil que eu vejo é a sistemática dessa ponte, como ela foi feita e como que ela é paga. Olha só, se a empresa antecipa a entrega, ela não ganha nenhum benefício, tá? Ela apenas vai gastar mais, ok? Beleza. Se a empresa atrasa, então vamos colocar que a empresa atrasa e reclama de mudanças, ela consegue aditivos. Então, olha só a diferença da política que influencia o resultado. Olha só, pensa comigo, lá nos Estados Unidos, a ponte que foi feita, ela demorou muito tempo no projeto, porque foi feito um projeto muito pensado, bem planejado. Depois foi executado e eles conseguiram economizar 3 meses. Aqui no Brasil, o contexto já é o seguinte: quanto mais bagunça, melhor. Como assim, quanto mais bagunça, melhor? Olha só, começam, como eles têm tempo e demanda de início, começa-se com um projeto incompleto e vai ajustando as coisas ali ao longo do tempo. Então, mas eu ia fazer a ponte, mas olha, no contrato não contava que aqui teria uma pedra, que essa rocha aqui aconteceu isso, como que eu vou fazer? E vão pedindo aditivos, vão pedindo aditivos. Ou seja, para a construtora a estratégia é: quanto mais tempo demorar, mais dinheiro eu posso ganhar. Entendeu a estratégia? E quanto mais rápido eu terminar, menos dinheiro eu vou ganhar. Então, nesse contexto, favorece a demora, favorece que o prazo seja estendido e nós, que somos a população, vamos o quê? Vamos pagar mais imposto. Você fala, mas você paga mais imposto? O que acontece? Olha só, o dinheiro aqui no Brasil, basicamente você já tem seu imposto. Você vê o tempo todo que eles estão aumentando imposto. Por que eles estão aumentando imposto? Porque eles estão aumentando gastos. E essas obras, quando dão errado, aí precisa de aditivos, vai ter que tirar dinheiro dos cofres públicos. E se falta dinheiro nos cofres públicos, precisa encher mais, vai ter que você e eu pagar mais impostos, aumentando mais impostos. Entendeu? Então chega no nosso bolso sempre sem a gente perceber, de maneira leve, né, que a gente não percebe, mas a gente está pagando ali. E voltando aqui sobre a questão de valores, tá? Essa ponte nos Estados Unidos, ela custou, se a gente for transferir para reais, custou 1 bilhão, caro quando a gente faz a conversão, porque aqui a do Brasil ficou 280 milhões, só que vai tendo ali aditivos, tá? Para adicional. Então, a meta que era 60 milhões já passou de 280 milhões. E a tendência é aumentar mais. Aí você vai falar assim: "Não, mas olha só, ficou muito mais barato, muito mais barato". Então, a gente tem que pegar a questão de faixas, porque nós estamos falando aqui no Brasil de 2 faixas somente. Lá nos Estados Unidos são 10 faixas. Então, só nessa questão de faixas, se fosse essa quantidade de faixas aqui no Brasil, você pode ter certeza que chegaria a 1 milhão e pouco. Mas tem a grande questão. Qual que é a grande questão final, o golpe final? O tempo. Porque o tempo ele tem grande valor. O que essa ponte que não está funcionando aqui no Brasil, o que poderia facilitar desde a questão de entrega de mercadorias, menos gastos das empresas, facilidade ali para a população, uma que é entregue em 10, 12 meses, ou a outra que é entregue 10, 12 anos, mesmo que isso custe o mesmo preço, ou mesmo que isso custe um pouquinho a menos, né? Aqui demorou muito tempo, ela acaba não trazendo tanto benefício assim, porque eu vejo que tem pessoas que falam assim: mas olha só, a ponte no Brasil custou menos, mesmo que demorou muito tempo, olha que eficiência. Não é bem assim, tá? Se a gente faz uma análise técnica, você vai observar que as obras de ponte aqui no Brasil, elas infelizmente são ruins, complicadas, demoradas, custos altíssimos, que no final das contas pode até ficar o mesmo valor de uma ponte nos Estados Unidos ou em outro país. Entretanto, qual que é a problemática aí? É o tempo que isso vai levar. E outra coisa é a qualidade, você entendeu? Porque pelo mesmo valor, vamos colocar ali, nós não teremos a mesma qualidade, a mesma durabilidade. Por quê? Porque qualidade, durabilidade fala de tempo dedicado a projeto e ao que foi feito antes de construir. Aqui no Brasil nós construímos e depois corrigimos. Nos Estados Unidos e nos países que são mais maduros nessa área de construção, o que vai acontecer é que, primeiro,
é o projeto. Dedica-se tempo ao projeto, dá-se tempo ao projeto. Ele é importante do mesmo jeito que a obra está andando. Aqui no Brasil, não. Enquanto está em projeto, a mentalidade das pessoas é: não está acontecendo nada. Não, tá lá no projeto, tá enrolando, entendeu? Então, essa mentalidade afeta o resultado, tá? Então, a gente precisa repensar, mudar esse resultado. Comenta aqui, eu quero ouvir de você o que que você acha. Você acha que aqui no Brasil nós temos condições de fazer pontes que são melhores, mais rápidas, mesmo que não seja tão melhor, mas pelo menos no mesmo tempo? O que que teria que ser feito, na sua opinião? Quero ouvir você, né, para a gente poder conversar, trocar informações. Eu acho que é importante a gente começar por nós mesmos, né? A gente mesmo mudando nosso conceito, nossa mentalidade, não só pensando em criticar, mas de trazer soluções, tá? Então, basicamente, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, dê uma curtida e lembre-se que aqui tem vídeo todos os dias e arquitetura está em tudo.